Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer aqui aos meus muitos irmãos que estão conectados aqui com a gente no YouTube e também lá no Instagram, @Falando de Bíblia Oficial. E nesta oportunidade eu quero aqui mandar um abraço para os irmãos de Recife, Pernambuco. E eu quero responder agora a nossa irmã Diógenes, que é da Igreja Pentecostal Acordando para com Deus. E a sua pergunta é: o dom de interpretação de sonhos ainda existe? Ou Deus deu especificamente a José e Daniel? Porque no Novo Testamento Paulo não menciona esse dom. Deus abençoe. Muito obrigado, minha irmã, pelo carinho com Falando de Bíblia. Muito obrigado pela sua pergunta. E muitas vezes nós nos perguntamos: Deus fala só através da sua palavra? Muitas vezes nós afirmamos: Deus fala só através da palavra. Sim, a palavra é o ponto máximo, mas Deus fala através da natureza. Deus dá os seus sinais. Você já reparou que os sinais da volta de Jesus seria guerras, rumores de guerra, pai contra filho, nação contra nação, pestes. E nós temos visto os sinais na natureza, sabe, irmã Diógenes? E eu quero agradecer a pergunta que chega em tempo próprio, porque existem pessoas que sonham o tempo inteiro. E algumas pessoas vão dizer, na psicologia, por conta do apoio freudiano, que é o pai da psicanálise, que os sonhos são uma forma de exprimir que a nossa cabeça não parou, que a gente não está descansando como deveria descansar. E que, na verdade, os sonhos, na Bíblia, era uma linguagem de Deus para se comunicar com os santos. Você sabia disso? E aí, nos sonhos dos nossos dias, tem gente que sonha que está voando, que está chegando num outro país. Tem gente que sonha que está sendo perseguido, está tomando tiro, outro que está sendo perseguido por cachorros, e aí vem um monte de interpretação. Não sei se você conhece, eu até brincava aqui, conversava ainda agora com o meu diretor de imagem, que é o Daniel Martins, e ele me lembrou aqui do livro dos sonhos, do Walter Mercado. Lembra? Liga já! Liga já! Tô rindo de nervoso, mas quando alguém sonhava, a pessoa ia logo lá no livrinho e ia ver o que essa figura quer dizer, para onde que eu estou indo com esse sonho aqui. E as pessoas, elas têm sempre um apontamento. E, de fato, a irmã está falando de dois grandes personagens, José e de Daniel. Daniel e José revelam sonhos que comprometem o futuro de uma nação. Daniel tem a interpretação de um sonho que também parte é apocalíptica. Olha que coisa interessante. E aí, não é porque não está aqui explicitamente na Bíblia, minha querida irmã, que eu vou dizer que não haja a continuidade, pois o Espírito excelente que estava sobre Daniel, o Espírito do Senhor que estava sobre José, o Espírito do Senhor que acompanhou os servos do passado, agora está liberado sobre nós, os servos de Jesus Cristo. E aí, qual é a problemática? É que a galera, às vezes, quer ficar adivinhando, assim, sem pensar, sem orar. Você lembra que Daniel foi orar? Suplicando a Deus que o ajudasse naquela questão? Eu vou te usar um exemplo simples aqui. Jacó. Jacó, no capítulo 28 do Gênesis, está fugindo da casa dos seus pais por conta de uma coisa que não ficou bem tratada entre ele e seu irmão. E numa madrugada ele vai deitar, vai fazer uma pedra de travesseiro, e o céu é o teto, e ele sonha com uma escada que toca o topo do céu. E acho interessante que a palavra ali para aquela escada que os anjos sobem e descem, no hebraico é sulam. Samer, lamed e mem. Quando você pega as 3 letrinhas hebraicas e faz uma matemática, para quem gosta de trabalhar com a gimátria,
você vai encontrar Mashiach. Aí quando você lê o capítulo de número 1 de João, nos versos derradeiros, escrito está no verso 50 do capítulo 1. Jesus respondeu-lhes e disse-lhe: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores que estas verás. 51. E disse-lhe: na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Ou seja, a matemática que a gente faz com as letrinhas hebraicas que revela Mashiach, o Messias de Israel, está explicitado aqui que de um sonho lá atrás, o nosso patriarca Jacó, ele experimentou os dias futuros, da conexão que há entre Jesus e Deus, e que nenhum homem vai ao Pai a não ser por meio de Jesus Cristo. Aí alguém pergunta, mas pastor Paulo, qual é a necessidade de ter alguém que interpreta sonhos? Assim também como há uma necessidade de alguém que interprete as línguas quando faladas na igreja. Paulo não proibiu ninguém de falar em línguas. Paulo disse que haja intérprete. Agora, quando a gente olha, falando-se de Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, verso de número 8, irmã Diógenes, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo é nos dado como capacitador da igreja para a gente fazer a obra de Deus. Agora, se ele vai nos ajudar a interpretar sonhos, aí é outra coisa. Eu não descreio que tenha um intérprete para os nossos dias. Que Deus continue se comunicando. E eu acredito que muitas vezes, para os que são mais agitados, Deus fale melhor com ele em sonhos do que diretamente, porque quando Deus vai falar com ele na experiência, ele não vai entender. Ele lê a palavra e também não consegue encaixar o quebra-cabeça do que é o algoritmo da fé para ele, para aquilo que Deus está falando com ele. Aí o momento em que ele vai entender é o momento que ele está dormindo e seu subconsciente continua trabalhando e Deus tratando nele. Então, irmã Diógenes, muito obrigado pela sua pergunta. Você acredita que ainda tenha pessoas que interpretam sonhos na igreja? Assim como nós necessitamos de ter alguém que interprete as línguas? Você acredita que essa pessoa possa ser alguém que manifeste a fé de forma a edificar vidas? Porque o que tem de gente sonhando, e sonho de barriga cheia, mas tem muita gente que tem sonho futuro. Por exemplo, outro dia eu ouvi alguém falando sobre um sonho da volta de Jesus. Ele não falou data, mas os sinais. E ele falou pelo menos 2 doenças que ainda não existem nos nossos dias. E eu fiquei prestando atenção. Por quê? Porque Deus ainda tem os seus segredos para os seus santos. E o temor do Senhor, o temor ao Senhor, é para com aqueles, o segredo de Deus é para aqueles que temem o seu nome. O temor ao Senhor faz a gente acessar os segredos de Deus. Eu sou continuista, eu creio na manifestação do Espírito Santo. E se você teme a Deus, se prepare, porque Deus pode te entregar pérolas para falar sobre coisas futuras, ainda que sejam em sonhos. Deus abençoe a todos os nossos irmãos lá do Recife. Muito obrigado por estarem conectados aqui com a gente. Um beijão no coração de vocês, a paz do Senhor para os nossos irmãos. E daqui nós continuamos falando de Bíblia.